Já tá lá, ó. Eu tô com o Evangelho e o Livro dos Espíritos aberto no computador, então eu vou lendo pelo computador, tá? Já estamos no ar. Deixa eu citar Opa, você. Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é dia 26 de agosto e nós estamos com a nossa irmã Patrícia Bianchi, lá de Uberaba. Eu estou em Contagem. Hoje eu não estou em Sacramento. Meus irmãos, muito bom dia. Que a paz e a luz estejam com cada um. Patrícia, seja bem-vinda. Walter, muito obrigada. Bom dia. Bom dia a todos. Que Deus nos proteja, né? Que nosso mestre Nazareno continue aí a nos inspirar nos estudos e na prática dele, né, no nosso dia a dia. Muito obrigada pela oportunidade em compartilhar com você as pesquisas, né, os estudos que eu tenho realizados aí acerca do Evangelho e trazer a minha interpretação. Muito obrigada mesmo. É sempre bom a gente aprender. Meus irmãos, hoje é aniversário de duas pessoas queridas ligadas a mim. Um é meu irmão de sangue, que hoje está fazendo 43 anos. Outra é minha sobrinha, Melissa, que está fazendo 29 anos. Que Deus possibilite muitas alegrias a essas duas figuras muito importantes para mim. Que Deus os abençoe. Posso citar uma terceira pessoa que é muito importante para mim, Fica à que vontade. também A mamãe? está aniversariando hoje, sim, a minha mãe, né? Que Deus conceda infinita sabedoria e paciência Que a Deus. ela. Muita gratidão. Aí, ó, como não podia deixar, o café chegou. Isso é bom. Meus irmãos, vamos fazer o seguinte. Hoje o livro dos Espíritos está lá no porta-malas do carro e eu esqueci de trazer. Então, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos lá no capítulo 28. Vamos fazer a prece de número 82, que é pelos obsidiados. Prece para ser pronunciada pelo obsidiado. Quem quiser acompanhar e repetir conosco, eu, no caso, estou me colocando como o obsediado. Então, eu vou ler a prece e falar sobre mim. Vocês se substituam por vocês. Meu Deus, permiti aos bons espíritos livrar-me do espírito malfazejo que está ligado a mim. Se é uma vingança que exerce por injustiças que eu terei feito outrora para com ele, vós o permitis, meu Deus, para a minha punição, e eu suporto a consequência da minha falta. Possa o meu arrependimento merecer vosso perdão e minha libertação. Mas, qualquer que seja meu motivo, seu motivo, peço para ele a vossa misericórdia. Dignai-vos facilitar-lhe o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de fazer o mal. Possa eu, de minha parte, retribuindo o mal com bem, conduzi-lo a melhores sentimentos. Mas eu sei também, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessível às influências dos espíritos imperfeitos. Dai-me a luz necessária para as reconhecer. Combatei, sobretudo em mim, o orgulho que me cega sobre meus defeitos. Qual não deve ser a minha indignidade
uma vez que um ser malfazejo pode me senhorear. Fazei, ó meu Deus, que este revés para a minha vaidade me sirva de lição para o futuro. Que ele me fortaleça na resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor, de hoje em diante, uma barreira às más influências. Senhor, dai-me a força de suportar esta prova com paciência e resignação. Eu compreendo que, como todas as outras provas, ela deve ajudar o meu adiantamento, se não perder-lhe o fruto com meus murmúrios, uma vez que me fornece a ocasião de mostrar a minha submissão e de exercer uma caridade para com o irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Meus irmãos, olha como é que a prece nos chama a responsabilidade. Primeiro, qual o motivo de eu estar sendo submisso ao castigo de alguém? Primeiro, eu fiz por merecer. Porque se eu não tivesse merecimento, eu não tinha o que pagar. Então, é o primeiro caso. Eu tenho o merecimento. Por quê? Eu dei motivo a isso. É diferente de um espírito que já atingiu a pureza. Ele já não tem mais o que depurar. Ele não tem que ser vítima de um ser malfazejo. Segundo passo, indiferente a ele estar certo ou errado, dele ter motivos ou não, convém a mim, pedir ao Pai por ele, para que ele tenha luz, obtenha luz, esclarecimento, que ele obtenha a elevação. Ou seja, exerço eu uma rogativa a Deus. De antemão eu perdoo e peço que Deus desconsidere, que perdoa, que entenda, que ajude no desenvolvimento daquele irmão. Isto é exemplo de amor e caridade. Eu não peço apenas para me livrar. Eu peço para que eu tenha entendimento, para que ele alcance também o desenvolvimento. Patrícia, fica à vontade. O que eu venho dizer hoje, né, venho trazer os estudos de hoje, é muito sobre isso, né, porque eu vim novamente falar sobre o amor. A lei do amor agora. Então vamos lá nas instruções dos espíritos, item 8, a lei do amor. No capítulo 11... Deixa eu só fazer, você já vai começar? Deixa eu só fazer a prece, é só para... Ah, tá. Amar o próximo como a si mesmo. Então tem tudo a ver com o que você disse aí do perdão, da caridade. Né? Eu digo que o evangelho, se a gente fizer assim, ó, ele vai descer gotas e gotas de amor. Meus irmãos, 9 horas, eu peço para que todos nós possamos juntos, unidos, num sentimento de amor, de irmandade, elevar os nossos pensamentos e corações a Deus Pai Todo-Poderoso. Primeiro, agradecendo pela oportunidade. Depois, solicitando a Ele que nos confie de sermos úteis na seara, levando de suas bênçãos, de sua luz, juntamente com as nossas boas energias, a todos aqueles que nos procuram, seja na condição de obsessores, nos cobrando dívidas pretéritas, seja na condição de sofredores, de aflitos, requerendo a nossa ajuda, que possamos nós abraçar a todos indistintamente, com amor, que possamos fazer isto acompanhados e instruídos pelo nosso anjo guardião, pelos espíritos dos devotados amigos da luz, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes,
Chico Xavier, Allan Kardec e Jesus, nosso mestre e governador do planeta Terra, que nos ensinou a linda, a magnífica prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja no coração, no caminho de todos nós, que assim seja. Que assim Patrícia, seja. fique à vontade, a palavra é tua, estamos aprendendo a partir de agora. Muito obrigada, Walter, pela oportunidade. E o amor de Jesus vence e sempre vencerá, graças a Deus. Vamos então para a lei do amor, no item 8, instruções dos espíritos, do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Este capítulo, ele traz um incentivo muito grande, né, do amor, do perdão, do compreender, de sermos indulgentes. Ele nos envolve, como você disse, Walter, ele nos envolve, o evangelho todo nos envolve, né, nessa lei de amor, que é a lei de Deus, que Jesus, escolhido por ele, né, veio até a Terra há mais de 2000 anos atrás para nos demonstrar o que é esse amor, né, nos ensinar, que resume inteiramente na doutrina, na sua doutrina, pois é o sentimento por excelência. E quando Jesus pronunciou essa divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, ele exemplificou aí esse amor e estremeceu muitas coisas, né? E esse amor é o que nos sustenta, nos protege, nos ensina a ser melhores, nos faz crescer. E todos os seres do mundo têm essa lei a seu favor, né? Não tem nenhuma pessoa que não é abraçado por essa lei, acolhido pela essa lei do amor. O que nos falta muitas vezes é a falta de compreensão, a falta de conhecimento dessa lei, né? Então, por isso vem a necessidade da instrução, de ir em busca do conhecimento. Porque nenhum filho de Deus é desamparado, assim como nenhum pai desampara seus filhos. E quantas vezes questionamos a Deus o porquê das coisas acontecerem conosco, ficamos indignados, não achamos justos muitas coisas que acontecem. E com tudo isso nos falta a compreensão de nós mesmos, né? Das nossas atitudes, da nossa falta de consciência, né? Dos atos, do que nos levou a ter isso hoje, né? As atitudes que tomamos no passado para passar por isso hoje. Falo de um passado próximo e de um passado também de outras vidas, né? Porque muitas vezes a gente não entende e algumas coisas é capaz de tornar consciente, lembrando de alguns fatos. Mas será mesmo que Deus é injusto? Por que será que não reconhecemos o que estamos colhendo agora? Né? Porque é fato, se plantarmos arroz, vamos colher arroz. Se plantarmos café, só daqui 6 anos, né, seremos capazes de colher esses frutos do café. Então, denota muita paciência também. Nós somos responsáveis por tudo que plantamos. E a única certeza que temos é que vamos colher isso mesmo. Então, hoje, alguns pouquíssimos dias atrás, né, tudo que a gente tinha, a gente investia nas nossas conquistas materiais. Porque tempo é dinheiro. Eu falo hoje porque ainda está num presente muito próximo, né? Num passado muito próximo. Porque pode ser que durante essa pandemia a gente comece a rever muitas coisas.
Então, tempo é dinheiro, corre, construa, faça, tenha, né? E precisamos entender que investir tempo nas pessoas, nos outros, em nós mesmos, não é perda de tempo. O verdadeiro legado é o que cultivamos nos nossos corações, o que fazemos pelos outros, o que oferecemos à nossa família, é o ser, é o conviver, é o ouvir, é ser capaz de enxergar detalhes que o corpo físico não é capaz de enxergar. Somente com o amor e substituir, né, o amor pelo egoísmo e principalmente pelo egoísmo. Sem amor, estamos na superficialidade do ser, porque é o amor que movimenta, é o amor que transforma, e no Evangelho vem trazendo isso detalhadamente. Aqui, o amor é de essência divina, e do primeiro até o último, vós possuís no fundo do coração a faísca deste fogo sagrado. Eu gosto desse termo faísca, que eu imagino uma faísquinha assim, que de repente transforma naquele fogaréu, né? Pois que é certeza que todos nós temos isso, né? Aí no Evangelho cita também que desde o mais tenebroso ser, né, existe aí uma faísca que pode transformar assim, e todos nós temos, que é uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuí-la, capaz de atingir proporções sublimes, exatamente como esse fogaréu, né? Penso que o nosso dever, que é como diz Emmanuel no livro das Meditações Diárias psicografadas por Chico, que nosso dever é de esquecer todo o mal para recordar somente o bem. Aproveitar a oportunidade do trabalho para fazer o bem. Esquecer o mal é perdoar a quem praticou e ensinar o que é o amor. Daí vem a necessidade do perdão, para que no ensejo do mal para que o ensejo do mal seja exterminado, devolvendo a paz legítima a todos os corações. E Emmanuel fala lindamente em todos os textos, todos os livros assim que ele fala, define o amor, ele é muito assertivo, né? Tem um complemento aqui do André Luiz, que eu trago do livro Vivendo o Evangelho, que é sobre o esforço. Que eu vou citar aí mais para frente, que nesse capítulo ele fala que as 3 fases, né, da evolução, que o primeiro é o instinto. Então, assim, a gente demanda um esforço muito grande para a gente chegar nesses sentimentos sublimes do que é o amor, de perdoar, de ser caridoso, né? Então, eu quero falar um pouco sobre o esforço. Então, André Luiz traz: realmente não é fácil manter a calma quando te ofendem, a compreensão quando te atacam, a paciência quando te alfinetam, o equilíbrio quando te afligem, a moderação quando te instigam, a brandura quando te hostilizam, a paz quando te agridem, a mansidão quando te provocam, a benevolência quando te desacatam, a gentileza quando te ironizam, a humildade quando te oprimem, o silêncio quando te injuriam, a harmonia quando te ameaçam. Não há dúvidas de que é difícil sustentar, durante todo o tempo, a afabilidade e a mansuetude, quando ainda te sentes imperfeito e frágil, cercado de maldades e abusos. Contudo, o que faz a diferença é o seu esforço na transformação moral. E eu tenho isso que é muito de que a busca do querer, da fé, em acreditar que a gente é capaz de fazer mais, né? Temos que entender que não temos nada do que merecemos, que é exatamente isso que você disse aí na oração, né? Precisamos aceitar as nossas provas, porque elas que confirmam que se nós aprendemos ou não a lição. É uma avaliação mesmo, assim como realizamos na escola, né? Na escola da vida também é assim. E a cada um de nós tem a dificuldade e a facilidade em algumas matérias, né? Fenelon explica no Evangelho: eu disse por um ser um objeto qualquer,
porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, que lhe transbordam do coração os animais, que transbordam do coração aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais, espécie de misantropos a se lamentarem da humanidade em geral. Resistem à tendência natural da alma, que busca em seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor à condição do instinto, mas façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações, no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras que vos ajudam a transportar a rota escarpada e árida da existência humana. Ainda, né, de tão imperfeitos que somos capazes de rebaixar a lei do amor na condição do instinto. E lá em cima, né, um pouco antes dessa citação de Fénelon, Lázaro explica muito bem sobre essas 3 fases da evolução humana, que é os sentimentos, que são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançados e corrompidos só tem sensações. Instruído e purificado tem sentimentos, e o amor é o requinte dos sentimentos. Então, podemos observar o quanto estamos no início dessa evolução humana, né? Mais próximo, como ele diz, do ponto de partida do que do objetivo, que é amar. E para avançar o rumo ao objetivo, é preciso vencer os instintos em prol dos sentimentos. Isso é, aperfeiçoar, sufocar os germes latentes da matéria, que tem a ver com o esforço que o André Luiz define tão bem. Os instintos são germinação e os embriões do sentimento. Carregam consigo o progresso, como a semente encerra o carvalho. Os seres menos avançados são os que, não despojados de sua crisálida, senão aos poucos, como as borboletas fazem, né? Permanecem escravizados aos instintos. Não evoluem, ficam presos, acorrentados no passado, nós ficamos paralisados, né? Enquanto o mundo regenera, transforma, nós estamos ali estagnados. E o espírito deve ser cultivado como o campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente. Então, depende do que a gente está plantando agora, que acima dos bens terrenos, leva-nos à gloriosa elevação, que leva-nos mais distante do ponto de partida. E será então que, compreendendo a lei do amor que une todos os seres, procurareis nela os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio, né, o primeiro passo das alegrias celestes. Então, Lázaro descreve muito bem essas 3 fases da evolução. O quanto ainda somos primitivos, mas, como disse no início, precisamos ter fé, acreditar, aceitar o nosso primitivismo, né? Ter conhecimento que ainda temos muito que aprender, principalmente sobre o amor. Apropriarmos mais dessa lei de amor que temos em benefício. Perdoar, como diz Emmanuel, entender que o pouco que fazemos com amor transforma em algo grandioso que não somos nem capazes de mensurar, né? Pequenas atitudes que temos de amor, um olhar, um sorriso, a gente não é capaz de mensurar o quanto isso transforma o dia de alguém ou até mesmo os nossos. André Luiz define o amor como luz, nesse livro aqui, Vivendo do Evangelho, e que nós sejamos capazes de alimentar essa faísca, né, que temos nos nossos corações, transformando-nos numa grande chama dessa luz. No Evangelho explica muito bem também que confundimos o amor, e os espíritos vêm trazendo que não é o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior que condensa e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais,
Ditosos aqueles que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditosos aqueles que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Os seus pés são leves e vive como transportados fora de si. Então, essas três fases são as do instinto. Instinto, né, no dicionário, quer dizer impulso interior que faz um animal executar inconscientemente atos adequados às necessidades de sobrevivência própria, da espécie ou da prole, que é um exemplo a reprodução. E ele traz outro significado, que é o impulso natural, independente da razão, que faz o indivíduo agir com uma finalidade específica. Então, eu trago aí o exemplo do cuidado materno, da amamentação, né, alimentação. Ouvi certa vez, em alguma palestra que eu escutei por aí, internet, ou nos estudos do centro, que eu achei aqui nas minhas anotações, que Kardec explica na Gênese que esses impulsos interior e natural, na maioria das vezes, são a espiritualidade trabalhando no nosso favor. Então, entende que esses estímulos não são ruins, né? Eles são instintos de reprodução, de sobrevivência, são instintos positivos. O bebê, quando nasce, instintivamente procura o seio materno para se alimentar, né? São as inspirações divinas que nos impulsionam a tomar atitudes para o nosso próprio bem, nos orientando para o bom caminho. Mas devemos lembrar também que nós negligenciamos muito a nossa capacidade de pensar e de raciocinar. E nem sempre, quando dominamos agir por instintos, estamos agindo pelo instinto. Na maioria das vezes, estamos agindo de vontade própria, né? Cedendo às tentações aí, as tentações da vida e não são nossos anjos guardiões que estão agindo, né? Porque tem o nosso livre-arbítrio que nos garante tomar as decisões e agimos impensadamente, né? Não nos questionamos sobre isso. O instinto leva para o bem, mas quando ficamos com preguiça de pensar, decidimos fazer as coisas da nossa maneira. Sem o raciocínio prévio, no instinto animal, o cachorro determina, por exemplo, ele não pensa como nós, né? Mas ele sabe, determinada atitude que ele fizer vai causar mal a ele, né? Pelo faro, pelos instintos que ele tem. Negligenciamos nosso pensamento quando queremos ceder às tentações da vida. As drogas, por exemplo, né? Deixo de pensar sobre isso. É uma tentação que eu quero, né? E não quero pensar nas consequências que ela pode me trazer. O desejo fala mais por mim. Então, se eu ficar pensando, eu sei que eu não devo fazer. Então, eu prefiro parar de pensar, né? E fazer e agir. E isso não é do instinto. São características dos espíritos imperfeitos que somos, que queremos fazer sem raciocinar. E a outra fase, né, que é das sensações, que ele fala mais avançado e corrompidos, temos as sensações. Acredito que vamos caminhando a passos lentos para a nossa independência, né? Porque as provas dos prazeres, das tentações, onde a inteligência um pouco mais avançada cria e recria produtos e condições para nos favorecer. Nos dão prazer, nos beneficia de certa forma, nos traz comodidade com tudo que criamos, levando-nos a tomar decisões e escolher o que queremos ou não. O que me faz bem do que não me faz. Tomar Coca-Cola, por exemplo, me dá prazer, né? Mas isso me faz mal. Qual que é a escolha que eu devo fazer disso? Né? Os alimentos, a dieta. Então, a gente desenvolve aí essa capacidade de discernir, de pensar, de raciocinar, de indagar os nossos pensamentos, questionar e decidir entre aquilo que eu devo e o que eu posso fazer.
E a gente sabe que essa não é uma tarefa fácil, né? Na maioria das vezes é aí que a gente tropeça e cai, negligenciando aí e cedendo às tentações mundanas. E assim somos reprovados na prova da escola da vida e somos obrigados a repetir essa matéria. E às vezes a gente questiona, nossa, mas de novo isso acontecendo comigo? Né? E não é por acaso que essas coisas acontecem. E aí eu vou trazer aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec faz. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? É a pergunta 712. E a espiritualidade responde: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão, e não para experimentá-lo por meio da tentação. Aí tem a pergunta A. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houverá talvez comprometida a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim o homem, impelido aos cumprimentos dos desígnios providenciais. Além disso, porém, dando àquele uso esse atrativo. Quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso, que deve a razão defendê-lo. Então, olha aí as provas da vida, né? Se as coisas não tivessem um gosto, um prazer, nós não teríamos o estímulo de procurar, de ir em busca, né? Se beber água não satisfazesse a minha sede, eu ia ficar ali parado, sem a movimentação. E tá aí as provas da vida. A dependência dos prazeres rápidos da vida, que nos trazem o sofrimento, né? Ficar preso, sem o equilíbrio ali dessas entre a necessidade e o prazer. Nós mulheres somos um grande exemplo disso, né? Temos 2 pés e 300 sapatos, né? O que eu preciso e o que eu necessito, né? O que eu quero e o que eu necessito. E é através desse sofrimento, dessas privações, né? Vou trazer algo bem fútil mesmo, dos sapatos, né? Que é um exemplo, que desse sofrimento, do esforço diário, né? Dessas renúncias, do raciocínio, que nós vamos aproximamos da terceira fase, que é o dos sentimentos, que é compreender se isso me traz um sofrimento, eu acredito que vai trazer para outra pessoa também. Então, colocar no lugar do outro. Se dói em mim, nossa, se doeu em mim, se isso aconteceu comigo, com certeza aquela pessoa também vai sentir com isso. Então, passamos a ser mais compreensíveis, desenvolvendo a compaixão, a empatia, né? Passamos a ajudar o próximo, não julgar. E passamos a negligenciar menos, né? A partir dos nossos erros, tomando mais consciência. Através da dor que o desenvolvimento dos sentimentos verdadeiros se aproxima do amor. Que é esse sentimento sublime, né, que Jesus veio exemplificar na sua existência, o maior exemplo que temos. Então, a ternura de Jesus, a paciência, a calma do seu olhar magnetizador que Humberto de Campos traz tão bem, relata tão bem na obra Boa Nova, né, que ele fala que Jesus é de um olhar, né, magnetizador. Agora imagina, Jesus é puro amor, né? Para magnetizar todo mundo, encantar todos, né, à sua volta. Então, a gente precisa muito pensar nessa evolução, fazer o próximo que gostaríamos que nos fosse feito. Nas nossas relações, é o que nos faz crescer. As pessoas que definimos como difíceis nas nossas relações são nossos mestres negros, né, que nos movimentam a buscar, a crescer, a praticar o bem, a ser melhores, né? Porque com esse sofrimento de conviver com essas pessoas, nós vamos instigando, né,
virtudes existentes em nós, que assim como a gente tem uma centelha divina ali no coração, que é um pouquinho do amor, isso vai crescendo de acordo com o que a gente pratica. Então, o esforço diário nos leva a essa paciência e a humildade, né, a benevolência, a se colocar no lugar do outro. Então, assim, nos exige muito esforço. E nos estudos esses dias da terça-feira, nosso irmão Júnior disse, né, a gente é muito cobrado por, mas você não é espírita? Você não é psicóloga? Aí ele falou uma frase que eu falei assim, essa eu vou carregar para mim para sempre. Nossa, sou, e imagina se não fosse. Eu sou tão imperfeita, né? Imagina se eu não fosse espírita, estudante, né, dos ensinamentos de Jesus, e se eu não fosse psicóloga, estudante também da psique, do nosso desenvolvimento mental, da nossa saúde. Eu estava lascado, com perdão do termo. Né? Então, assim, reconhecermos como seres errantes, reconhecermos como seres em evolução, né? Nos ver nessa escala aí dessas 3 fases que, infelizmente, ainda estamos no início, né? Mais voltado ao primitivismo, aos homens da caverna, né? Mas que a gente pode, nesses momentos de olhar a si, compreender, perdoar e amar, e que isso inicia com a gente. Então, para finalizar, eu quero trazer 3 pequenas leituras com grandes ensinamentos que eu peguei de Emmanuel e André Luiz também. No livro Vinha de Luz, Emmanuel traz: amai-vos. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras em verdade. É uma citação de João. E aí Emmanuel complementa: por norma da fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. Amemos através das ações, né? O universo é nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar e aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todo o glorioso caminho da ascensão. Emmanuel traz no livro Seara da Fé aprendizado de amor. Dá do que tens e do que és, a benefício dos outros. Se os outros não te compreendem, auxilia-os mesmo assim. Se te perseguem ou caluniam, continua fazendo o melhor em benefício deles. Se te repelem, prossegue no esforço de ampará-los como puderes. É assim que o amor começa, e onde o amor se faz presente, aí está Deus. E onde Deus está na falta, para que sejas feliz. Desculpa. E onde Deus está, nada falta para que sejas feliz. E aí? A gente complica tanto, né? Mas a gente sabe. A gente complica, mas sabe o quanto esforço que a gente precisa fazer justamente pela nossa primitividade. E aí eu vou trazer a última reflexão aqui com o André Luiz, no livro Paz e Renovação, que ele traz 10 maneiras de amar a nós mesmos. Que, como diz o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o começo de tudo é nós. Primeiro, disciplinar os próprios impulsos. Segundo, trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos. Terceiro,
atender aos bons conselhos que traçamos para os outros. Quarto, aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. É difícil, né? Quinto, esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Sexto, evitar as conversações inúteis, as fofocas, aquelas coisas que não vai te acrescentar em nada. É difícil também, né? Porque a gente se pega muito nos prazeres. Sétimo, receber no sofrimento o processo de nossa educação. Então, é perceber que é através dos nossos problemas, das nossas dificuldades, é que nós estamos sendo educados, né? Assim como os pais fazem no não que damos para os nossos filhos, é para o melhor. Então, Deus também faz isso por nós. Calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. Ajudar a todos sem exigir qualquer pagamento de gratidão. Repetir as lições edificantes tantas vezes quanto se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. Então, é isso, né? Que sejamos capazes de começar por nós mesmos. Então, Walter, muito obrigada pela essa oportunidade, mais uma vez, de refletir com você aí, em trazer os estudos que tenho aprofundado, né? Que o que me chama mesmo é o amor, que é a segunda vez que eu venho aqui falar sobre ele. Então, agradeço imensamente essa oportunidade. E tá com você agora. Eu vou te dar. Você disse que eu estou te dando muita missão, vou te dar mais uma. Volta aí para mim. Volta para mim no segundo parágrafo do item 9, fazendo favor, da carta de Fenelon, da mensagem de Fenelon. Eu disse por um ser, é isso, né? Leia ela para mim. Eu vou entrar num tema polêmico. Eu disse por um ser ou por um objeto qualquer, porque há entre vós indivíduos cujo coração estão abundantes de amor. Vamos devagar. Olha para você ver. Ele faz questão, Fenelon, faz questão de explicar que há entre nós seres que demonstram amor maior. Por quê? Não por indivíduos, mas, olha, repete, fazendo favor, por animais. Amor sobre os animais, plantas e mesmo objetos materiais. Espécie de misantropos. Misantropos é quem não gosta da espécie humana, né? Que prefere animais, preferem as plantas. Por quê? Ele vai explicar, olha aí para você ver. Lamentando-se da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural da sua alma, que procura ao redor de si o afeto e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto. Então, essas pessoas estão muito mais próximas, né, da primitividade. A gente e não tem nada errado, né? Porque ele fala também que isso é do ser primitivo mesmo, do ser que ainda não aprendeu, não conheceu a segunda fase aí das provas. Olha para você ver, eu lembro de uma época, uma citação que ficou muito famosa, que a pessoa disse: amo mais, quanto mais conheço o ser humano, mais amo o meu cachorro, mais amo os animais. Vão entender, tudo na vida, você falou aí, tudo na vida que a gente passa do limite, que a gente exagera. É o ponto de equilíbrio, né? A gente não pode ficar assim nem assim. Se eu bebo muita água, água é gostoso. Se eu exagero na água, bem lembrado, ela me atrapalha.
Você disse aí da Coca na época, eu ri. Gente, a Coca-Cola me fez um infarto, tá? Eu fui brincar com a diabetes, virei diabético e ó, na Coca-Cola e não sabia que eu tinha me tornado um diabético. Tudo exagerado. A mesma coisa é esse amor aí. Eu tenho que amar os animais, a natureza, pronto. Mas o que você falou com o lápis aí, existe o ponto do equilíbrio. A partir do momento que eu exagero nisso aí, e em detrimento ao amor do ser humano, que é meu igual, eu vou lá ferir o primeiro, o mandamento mais importante: amar ao próximo como a si mesmo. Porque é E muito outra, fácil. Pode falar. desculpa, Walter, esbarra muito no orgulho, né? Porque essa pessoa que se diz amar os animais, ela está se colocando num patamar de superioridade, de que ela é melhor que os outros humanos que a cercam, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque igual você disse, a gente precisa amar a todos como a nós mesmos. E a Amar no perfeição ali. não é desse mundo. Então, o orgulho, ele tá ligado ao perfeccionismo, né? E a perfeição não é daqui. Então, a gente tem que buscar o nosso equilíbrio na saúde física, na saúde mental. Assim como nos alimentamos dos pensamentos, nos alimentamos também das coisas que ingerimos. E da mesma maneira que tem coisas que nos faz mal ingerir, tem pensamentos também que nos faz mal. E aí estagna, né? Que tá lá onde que eu comentei agora há pouco. A gente fica preso nas correntes que nos impede de encaminhar a sentido da evolução, porque nós estamos aqui nesse planeta para aprimorar, para a gente aprender alguma coisa, né? Para a gente se esforçar a passar de série, né? Passar naquela avaliação. E se a gente não conseguir, a gente vai voltar. Então, são muitas virtudes que a gente tem que trabalhar e a luta constante contra os nossos defeitos voltados a essa primitividade. É muito fácil amar um ser irracional, beleza. Agora, e o ignorante? A O ignorante, paciência. entendeu? O ignorante. O Marco Aurélio falou na segunda-feira a respeito do bolo. E quando o ingrediente do bolo não está te permitindo fazer um bolo perfeito, que é o bolo da paciência. Então, tem uma questão, eu não sei qual que é, do livro dos Espíritos, que fala a respeito que se eu pegar todo o conhecimento e virar um eremita, entrar para uma caverna, eu não vou conseguir nada. 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 Sabe por quê? Porque vai me faltar justamente a prática com semelhante. Na Se eu, escola a gente também tem aula prática, né? se eu devoto tanto amor a um animal, eu lembro, você é mais nova do que eu, os mais antigos aí vão lembrar de uma música do Eduardo Duzec: troque seu cachorro por uma criança pobre. Não conheço. É muito fácil eu amar um cachorrinho, beleza. Ele me perdoa fácil. Se eu xingo, ele fica moado, daí a pouco eu dou um alimento, ele vem correndo. Ele não contradiz nada que eu Ele falo, não né? fala, Ele ele não não vai me. questionar. É, Aquilo que o doutor Fernando falou a respeito do ser humano, de vai te espinhar a vida toda, é justamente você amando e recebendo quem troca? espinhos. Ingratidão. E não, nem por isso você continua amando. Se eu me juntar ao ignorante, eu serei mais um ignorante. Agora, se eu conseguir contaminar a ele pela perseverança no amor, aí sim, aí eu consegui. Então, esse texto, essa parte, principalmente desse segundo parágrafo do texto 9 do Fenelon, eu considero assim, é um chamariz. Eu adoro animal. Eu também. Animal, animal. Se a gente for ler lá a respeito estudar as obras de Kardec, chegar à conclusão que
lá em Júpiter. Animal continua animal. Ser humano continua ser humano. Tá? Ele não vai, o progresso dele, ele vai progredir no reino animal como animal. O ser humano vai progredir como ser humano. Então eu estou devotando, eu estou desperdiçando uma oportunidade, devotando amor demais por uma coisa, justamente pelo medo. Ele falou aí, pela eu não tenho a simpatia que eu devia ter, eu estou errando. Eu estou achando que eu estou fazendo um negoção, defendendo a causa dos animais. Você não está errando, não. Mas você está esquecendo a causa do ser humano. De comprovar o amor. É o que você falou, é o lápis aí, é o ponto de equilíbrio. É. Meus irmãos, vamos. Eu adoro uma discussão, tá? Ainda mais quando o assunto é tão bem colocado, igual a Patrícia nos trouxe aí. Eu agradeço demais a oportunidade, porque falar de amor, lembrando lá um antenor que falou da carta de Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu não tivesse amor. O pessoal conhece isso numa outra música, né? Do Legião Urbana. É, do Renato Russo. Geralmente, o primeiro contato com os ensinamentos de E não Jesus, o sabe meu que é uma foi. carta de Paulo lá do Evangelho. Lá, ó. É, É muito fácil falar a língua dos homens. e dos Mas se não anjos, tiver né? amor, Nada meus irmãos, seria. vamos fazer então um gesto de amor. Vamos para a fluidificação das águas. Deus Pai Todo-Poderoso, rogamos a Ti pela purificação das nossas águas, que elas se tornem o remédio de que nós estamos necessitados nesta oportunidade. Os remédios para as nossas dores do corpo físico, do corpo material, e as nossas imperfeições morais, aquelas que estão enraizadas no nosso espírito, no nosso corpo fluídico. Pai, que estas águas possam nos lavar, nos depurar, levando de nós todas as impurezas, mazelas, imperfeições, trazendo à tona as nossas vaidades, depuradas no sentimento do amor, da simplicidade, da caridade. Que nos tornemos assim, com esta água, seres humildes, capazes de enxergarmos no próximo os nossos irmãos e semelhantes. Que estas mesmas bênçãos cheguem a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que estejam, esta mesma oportunidade regeneradora. Que assim seja. Vamos à segunda parte dos nossos trabalhos, o trabalho do passe, aquele momento em que cada um vai doar de si as suas boas energias. Deus Pai Todo-Poderoso, humildemente nos apresentamos diante de Ti, rogando pela oportunidade de levarmos de Tuas bênçãos, de Tua luz, juntamente com as nossas boas energias, para podermos abraçar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão em dificuldades, em sofrimento, em desequilíbrio diante de suas provações. Pedimos por aqueles que têm seus nomes anotados em nosso caderno de prece. Pedimos pela espiritualidade amiga, detentora intelectual deste trabalho. E convido para que cada um, neste momento, eleve as tuas preces, os teus agradecimentos a Deus Pai Todo-Poderoso, enquanto recebemos o passe.
Muito obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado. Obrigado a cada um de vocês que esteve pacientemente conosco. Obrigado, Patrícia. Deixa eu dar uma olhada aqui na agenda, porque quem que vai falar para nós amanhã? Eu que Não, é agradeço, o Walter. Firmino. Hã? Muito obrigada. Não. Eu que agradeço. Muito obrigada. Mais uma vez. Todos nós somos gratos. A oportunidade de quitar um pouco das nossas dívidas, né? Através dos estudos, né? De momentos de reflexões como esse. Eu estava comentando ontem com o Possati. Eu tenho dívida tão antiga ainda para pagar que está escrito no papiro. Estamos caminhando, graças a Deus. Meus queridos irmãos e amigos, é chegado o momento de encerrarmos os nossos trabalhos de amor e caridade desta data. Agradecemos a todos vocês mais uma vez. Amanhã quem vai falar para nós é o Firmino, o Leal, lá de Conquista. Vamos então, com os nossos pensamentos em fé, em humildade, elevar a prece do Pai Nosso a Deus Pai Todo-Poderoso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Que a paz e a luz esteja no coração de cada um de nós. Meus irmãos, Jesus e muita luz. Muito obrigado, Patrícia. Espera só um instantinho aí, por favor.